Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Abre aspas. Canalhas espirituais, fecha aspas. E evangélicos analfabetos, entre aspas. Eu vou abordar esse tema aqui mais uma vez. Guerras e rumores de guerras, entre outros assuntos. Quero deixar bem claro o seguinte, que eu não tenho a intenção de ofender ninguém. Eu estou combatendo e denunciando o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Eu já fui um evangélico analfabeto. Tudo que o pastor dizia, eu dizia, aleluia, pastor. Ele assassinava a língua portuguesa e eu dizia, aleluia. Eu sei que existem homens sérios, éticos e idôneos que são vítimas do sistema religioso, mas existem muitos canalhas no nosso meio. Claro, eu tenho defendido aqui que tudo é da vontade de Deus, inclusive esses canalhas espirituais, esses analfabetos evangélicos, todos eles, sem exceção, estão fazendo a vontade de Deus. Quando eu passei 14 anos nessa coisa, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus, eu sempre fiz a vontade de Deus. E de repente alguém pergunta, Júlio, se tudo é da vontade de Deus, por que você combate e denuncia? Você está lutando contra Deus? Não, eu também sou levantado por Deus para combater um sistema religioso levantado pelo próprio Deus. Então eu creio que esse é o meu chamado, essa minha missão, de combater e denunciar o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Inclusive está no nosso meio aí na graça. Então esse é o tema da mensagem, entre aspas, canalhas espirituais, entre aspas, evangélicos analfabetos, guerras e rumores de guerras. Gente, durante esses dias eu vi vários títulos de mensagens que eu disse assim, eu me indignei de ser um bando de canalhas esses homens. E eu fico triste esse pessoal do podcast aí, dando um palanque, dando holofote a esses camaradas. Rodrigo Silva não entende nada de Bíblia. Lamartine Pozella não entende nada de Bíblia. Paulo Júnior, Hernando Dias Lopes, Nicodemos, Malafaia, esses homens não entendem nada de Bíblia. O interesse de todos eles é pregar sempre o futurismo, porque se eles pregarem o preterismo e o evangelho da graça, o preterismo está inserido no evangelho da graça, esses homens quebram, eles fecham. Por exemplo, Jesus está voltando. É a mesma coisa daquela placa que a gente vê nas mercearias. Fiado só amanhã. Aí você vai comprar, nossa, eu ia comprar, estou com pouco dinheiro, e tem uma placa aqui, fiado só amanhã. Então amanhã a gente volta e compra fiado. No outro dia você chega para o dono do mercadinho, aí tudo bem? Está lembrado que eu tive aqui ontem? Sim, estou lembrado. Essa placa a gente leu ontem, fiado só amanhã. Então a gente está vindo hoje comprar fiado. E o dono da mercearia faz fiado? Só amanhã. Ou seja, é um amanhã que nunca chega e um breve também que nunca chega. Jesus está voltando. Estamos nos últimos dias. Tudo isso é um feitiço, é uma macumba evangélica, gente. E eu passei 14 anos nessa coisa. Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Então, durante esses dias, eu li tantas mensagens desses canalhas espirituais que eu tomei a liberdade de gravar essa mensagem com esse título aqui. Não se ofenda se você é evangélico. Não se ofenda se você é um pastor, um teólogo. Não se ofenda. Repito, eu conheço homens sérios, éticos, idôneos. Mas a maioria está enganando, a maioria são canalhas espirituais. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. É sempre essa mensagem de medo e terror, porque o futurismo está sempre sustentando esses caras. Se eles pregarem o preterismo, eles quebram. Esses alçapões fecham, não vão ter mais curso de teologia, acaba. Essas chamadas igrejas fecham, esses pastores ficam desempregados e o povo feliz. Então eles sempre vão refutar o preterismo, sempre vão refutar o evangelho da graça.
2000 anos que a mensagem é sempre essa, gente. Medo e terror, ministério de condenação e morte. Essa palavra aqui atrai nossos amados irmãos evangélicos que nunca ouviram a mensagem da graça. Meu querido, minha querida, são 70 milhões de evangélicos no Brasil. Você percebeu a seara? Quem mente mais, arrecada mais dinheiro, ganha mais dinheiro. Como vencer a estratégia de Satanás? Malafaia, que tem mala até no nome, para mim esse homem é ateu. Guerra espiritual, Hernani Dias Lopes. Nunca houve guerra espiritual e não há nenhuma guerra espiritual. Eu tenho uma mensagem aqui de Paulo falando de Efésios 6, do 10 ao 16, que foi tudo físico. Porque esses caras, esses canalhas espirituais, eles levam tudo para o futuro e ele faz você entender, aceitar que existe um Deus com os anjos brigando com Satanás e os seus demônios. Os evangélicos nunca ouviram uma mensagem da graça, acreditam nisso aqui. Não existe nenhuma batalha espiritual. Deus nunca guerreou contra ninguém. Deus nunca teve inimigos e não tem inimigos. Os inimigos de Deus na Bíblia foram levantados pelo próprio Deus. Inimigos gerados por Deus, criados por Deus. Os ímpios, todos eles fizeram a vontade de Deus na Bíblia, foram criados, gerados. Os demônios foram criados por Deus. Está lá em 1 Samuel 16, 14. E um espírito maligno, vindo da parte de Deus, entrou em Saul. Hoje não existe mais manifestações de demônios. Eu tenho várias mensagens sobre esse assunto. Demônios. Curar enfermos, ressuscitar mortos e falar línguas estranhas, que eram idiomas, eram para que os discípulos recebessem esses poderes, para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Jesus de Nazaré disse aos seus discípulos: em meu nome, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão ressuscitar os mortos e vocês vão falar línguas estranhas, idiomas. Tudo isso para aquela época, porque tinha uma finalidade de salvar as ovelhas perdidas de Israel, os judeus, salvá-los da grande tribulação que foi no ano 70. Quem crer será salvo. Crer com R, entender, compreender, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crer, quem não entender, quem não compreender, será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Então nunca existiu nenhuma batalha espiritual. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Ele veio, participou de carne e sangue, está lá em Hebreus 2,14, e o espírito volta, retorna, já esteve lá, com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12,7, Filipenses 3,21. Vários livros, todo pastor tem livro de batalha espiritual. São milionários pregando medo, terror, ministério de condenação e morte e mentiras. São canalhas espirituais. Outra, batalha espiritual. O que você precisa saber sobre a batalha espiritual? Augusto Nicodemos. Os canalhas espirituais envelhecem. Cão guloso. Ele condena, Hernani Dias Lopes, Paulo Júnior, condena a teologia da prosperidade. Um Deus de barganha. Mas ele lança um livro desse e bota milhões no bolso. Eles estão dormindo e as pessoas estão fazendo cursos online. Isso é o quê? Isso é uma teologia da prosperidade. Ora, Paulo disse em 1 Coríntios 9,18 que eles estão apresentando o Evangelho de graça, gratuitamente, sem cobrar nada de ninguém. Ou seja, são canalhas espirituais. As perigosas armadilhas de Satanás. Interessante, né? Esse ser Satanás foi criado por essa religião e eles reconhecem, os evangélicos reconhecem, que esse ser diabo não é onipresente. Não, diabo não é onipresente não, mas ele está ao derredor de 8 bilhões de habitantes. Isso não é um feitiço, uma macumba. Eu passei 14 anos nessa coisa, nessa praga. É de Deus, mas é uma praga. As perigosas armadilhas de Satanás. Isso é um cão guloso, esse homem aqui é um canalha espiritual.
as teses de Satanás. Meu irmão, não tem como não ficar milionário com um sócio chamado Satanás. Não tem como não ficar milionário com um sócio chamado Satanás. Todos os domingos, 7 horas da noite, simultaneamente, nas igrejas pentecostais e neopentecostais, os pastores estão dizendo: sai dele, Satanás. É o cara. É impossível não ficar milionário com um sócio desse. Olha o sócio desses homens aqui. É esse tal de Satanás. Se inferno significa sepultura, o que esse tal de Satanás está fazendo na terra? São canalhas espirituais. O inferno falado por Jesus em Mateus foi um Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Esses canalhas espirituais sabem disso. Lutando contra Satanás. Os evangélicos acreditam que tem uma luta constante, que o Satanás está ao redor dele, do irmão dele, do parente, de todo. 8 bilhões de habitantes, o Satanás está ao redor. Então, quando a pessoa acredita que existe uma luta, uma batalha, é isca fácil, meu irmão, para esses camaradas, esses lobos, esses cães gulosos, como Paulo disse na época, doutrinas de demônios, homens mentirosos, com a mente cauterizada. Esses canalhas espirituais já existiam na época. Outro demônio aí. Eu não sei se esse homem tem que estar preso ou internado. Ele tem que passar um ano preso, um ano internado. Um ano preso, um ano internado. O sermão do diabo. É incrível como os evangélicos estão sendo enganados. E tem evangélico que não consegue viver sem um Satanás, porque atribui todos os seus fracassos ao Satanás. Eu não consigo uma esposa por causa do Satanás. Eu não passo num concurso público por causa do Satanás. Eu não constituo uma família por causa do Satanás. Eu não consigo um emprego por causa do Satanás. De certa forma é um conforto, é um alívio. Atribuir o seu fracasso a esse ser chamado Satanás. Se o cara está no mundo, né, entre aspas, é o Satanás. Se você está na igreja, é o Satanás. Esse é o tempo do diabo. Esse demônio de carne e osso chamado Paulo Júnior. É sempre isso. Série Apocalipse. O exército de Satanás. O alvo do diabo. Você vê que é do diabo. Está no singular. Um ser espiritual. São teus filhos. Ou seja, o diabo está atuando em todas as crianças do planeta Terra. O alvo do diabo são teus filhos. Ora, uma irmãzinha vê um negócio desse, vai acreditar. Nunca ouviu uma mensagem da graça? Vai acreditar nesses malandros, nesses pilantras espirituais. Se alimentarmos mais da carne do que do espírito, seremos presas fáceis para o sócio deles, o Satanás. Lamartine Pozella. Pensem num demônio de carne e osso, esse tal de Lamartine Pozella. Ele e o sóciozinho dele, Antônio Júnior. Alma gêmea, carne e unha, alma gêmea. Lamartine Pozella e Antônio Júnior. Pensem em 2 demônios de carne e osso. Isso aqui é uma fábrica de fazer dinheiro, meu irmão. A irmã acredita que existe uma batalha espiritual. Meu irmão, oração da manhã. Não saia de casa sem a oração. Eles gravam mensagem ou entram ao vivo. Oração da manhã. Para Deus te proteger. Para Deus te livrar. Deus vai nos proteger de quê? De quem? Deus vai nos livrar de quê? De quem? Se tudo é dele. Esse Lamartine Pozella é um cão guloso, gente. Eu fico triste em ver esse camarada aí nos podcasts, mentindo, pregando heresia, pregando medo e terror. Já está dizendo que a pandemia era a volta de Jesus e o fim do planeta Terra. Agora, essa enchente aí, o apocalipse, meu irmão, está acontecendo. Tudo que acontece, Jesus está voltando, estamos nos últimos dias. Isso é o quê? Oração da manhã, Antônio Júnior.
Oração da Noite. Esse cara tem 10 milhões de seguidores, gente. Esse cara lança um livro, ele bota milhões no bolso. A mesma coisa esse outro demônio aqui, ó. Lamartine Pozella. Interessante, Lamartine Pozella, né? Ele bota no currículo dele aí, no canal dele, que ele é maestro, né? Parece, né? Pianista, músico, pastor, foi engenheiro civil. Aí ele diz que abandonou a engenharia civil para atender o chamado de pastor. Ô Lamartine, me diz uma coisa, por que tu esconde, tu omite, tu abafa o teu currículo quando tu era político? Porque eu acho que muitos não sabem, muitos evangélicos não sabem que você foi vice-governador de São Paulo na chapa de Romeu Tuma. E você também foi, Lamartine Pozella, candidato a governador de São Paulo. Você já foi deputado federal. Por que você esconde que você foi um político? Por que será, hein, Lamartine? Por que você não bota no seu currículo aí, político, ex-deputado federal, candidato a vice-governador de São Paulo, candidato a governador de São Paulo? Por quê? Tem alguma coisa aí, viu? Gente, vamos pesquisar aí, bota no Google aí, Lamartine Pozella, Ministério Público. É só uma sugestão, não estou acusando nenhum. Mas deve ter alguma coisa suja, podre aí, viu? Para o camarada não colocar que ele era um político? Por que omite essa informação? Eu pensei assim, eu digo que tem alguma coisa. Eu fui pesquisar no Google, achei bem interessante. E hoje eu sei por que você não coloca que você era político. Né? Bota aí no Google, Lamartine Pozella, Ministério Público. Bota aí, faz uma pesquisa aí. Não estou acusando ninguém, eu estou só dando uma sugestão aí, tá certo? Oração da manhã, oração da noite. Oração forte, ó. Oração, melhor oração para a proteção. É o que eu digo, meu irmão, são canalhas espirituais. Ó, Lamartine Pozella fala o negócio da enchente, dizendo que Jesus está voltando, que isso são os sinais dos últimos dias. Esses caras têm consciência, eles sabem que estão enganando, gente. É por isso que eu fico indignado ao ponto de gravar uma mensagem com esse título, Canalhas Espirituais. Porque os evangélicos não sabem desse combo não. Ó. Tudo isso aqui é mentira. Esses canalhas espirituais sabem disso. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, dízimo é uma aberração, apocalipse, afastados e desviados, volta de Jesus, batalha espiritual, línguas estranhas, demônios, curas, milagres. E a Bíblia é um livro histórico, não é mais profético. Tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Esse é o combo do sistema religioso. Esse aqui é o combo dos canalhas espirituais. Esses canalhas espirituais já existiam na época de Paulo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, últimos dias de Israel, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu já vi pastor pregar só um aí, ó. Por que ele não prega o dois? Olha o dois. Tais ensinamentos vêm de demônios? Não, vem de quê? Homens mentirosos, hipócritas, pilantras espirituais, canalhas espirituais, que têm a consciência cauterizada. Olha os demônios aí, já na época de Paulo. Homens mentirosos de mente cauterizada, gente. Vamos assistir esse breve vídeo que é com relação à mensagem. Mateus 24, 6, 9. E ouvireis rumores de guerra, guerras e rumores de guerras. O verbo ouvireis, ele está no futuro do presente. Ou seja, era algo que estava prestes a acontecer. Presente do futuro. Certo? E eu vou mostrar uma tradução aqui, que inclusive nessa narração aqui ele fala, vocês. Tem tradução que diz, e ouvireis guerras e rumores de guerra. Jesus estava diante dos discípulos e eles disseram, vocês ouvirão guerras e rumores de guerras, meus discípulos. Aí qualquer guerra que acontece, principalmente contra Israel,
Olha aí, meu irmão, Jesus falou que haverá guerras e rumores de guerras. São pilantras espirituais, canalhas espirituais, e os evangélicos são analfabetos, entre aspas, porque eu sei que esse analfabetismo é de Deus. Eu era um evangélico analfabeto durante 14 anos. Assista esse vídeo aí. Ele já começa. Vocês quem? Paulo Júnior, Antônio Júnior, Pozella, Malafaia. Vocês quem? Os discípulos, gente. Jesus de Nazaré não existe mais. Nós não somos discípulos de Jesus. Olha a enganação aí, ó. Eles ouvirão falar de vocês. Guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O fim foi anos nação 70. se levantará contra a nação, e reino contra reino. Reino contra reino. Fomes e terremotos em vários. Ó a trombeta. Trombeta é palavra. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados. Vocês serão odiados. Vocês, meus discípulos, serão mortos. Vamos escutar de novo aqui, ó. Eles ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Tá de brincadeira, né, gente? Engraçado, não é interessante. Eu passei 14 anos nessa praga. Eu era um analfabeto. O que é que diz aqui? Ó, Jesus fala da destruição do templo. Do 1 ao 3, ao 5, depois eu vou botar 6, 7 e 8. Esse vídeo aí. Jesus saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos. Você acha que esses camaradas, esses picaretas espirituais não sabem disso, não é? Os seus discípulos chegaram perto deles e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse, Jesus disse aos seus discípulos, vocês estão vendo tudo isto? Eles estavam contemplando a construção, a arquitetura do templo de Jerusalém. Vocês, meus discípulos, estão vendo tudo isto? Tudo isso? Pois eu afirmo a vocês. Vocês quem? Meus discípulos. Que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Essa destruição aconteceu em abril do ano 70. Quando concluiu tudo, gente, a parúzia, tudo foi concluído no ano 70, o final de todas as profecias. Sofrimento e perseguições, 3, 4 e 5. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então, novamente, os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, conte para nós quem? Seus discípulos. Quando é que isso vai acontecer? Com que sinal? Lembra aí que é um sinal. Haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo acabar. O tempo acabar. Os últimos dias chegarem. É isso que os discípulos estão dizendo e tem outras traduções dessa forma. O tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar. Jesus respondeu, tomem cuidado. Ora, se isso fosse para um futuro muito distante, por que Jesus usaria essa expressão? Meus discípulos, tomem cuidado. Eu vou mandar uma carta para você. O que é que teu vizinho tem a ver com isso? Faz sentido eu mandar uma carta para você que mora em São Paulo, dizendo que algo vai acontecer aí em São Paulo daqui a 2000 anos? Faz sentido? Faz sentido João escrever para as 7 igrejas da Ásia algo que iria acontecer 2000 anos depois? Por que Jesus se revelaria a João para enviar a revelação do Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia se não fossem para eles? Responde aqui, futurista. Jesus se revelou para João, o livro do Apocalipse, e envia João para as 7 igrejas da Ásia,
que hoje é a Turquia. Por que Jesus mandaria se esses comunicados não fossem para aquelas 7 igrejas da Ásia? Conte para nós quando isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo e de o Senhor voltar e de tudo acabar? Não foi o fim do mundo, o fim do planeta, do mundo cosmos, não. Foi o fim de uma nova era, de um novo aion. Então, o fim do mundo na Bíblia é mundo de Israel, terra de Israel. Mas lógico que acontece, tem passagem no Salmo e Eclesiastes que se refere ao planeta. Mas essas guerras, esses conflitos, essa grande tribulação, tudo isso é a passagem de Jesus, de Paulo, de João, do Apocalipse. Quando fala mundo, é mundo de Israel, terra é terra de Israel. Está lá em Atos 2, 8, 9 e 10. Enquanto os evangélicos acreditarem que mundo e terra na Bíblia é mundo, planeta, terra, planeta, vão continuar sendo enganados. Jesus respondeu: tomem cuidado, meus discípulos, para que ninguém engane vocês. Como é que um pastor diz que esse vocês aqui é eu e você acredita? Você é um analfabeto evangélico, me desculpe, entre aspas. Eu sei que essa cegueira é de Deus, você está só no canal errado. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Agora o do vídeo, Mateus 24, 6, 8 e 9. Vocês ouvirão, ele começa já a ouvir dizendo, aquele som da trombeta, meio de terror, uma imagem apocalíptica, né, de guerra. Vocês ouvirão, meu irmãozinho, esse vocês aqui, é eu e você. Jesus está falando com quem? Com os seus discípulos. Vocês ouvirão, meus discípulos, falar de guerras e rumores de guerras. Em outra tradução tem, e ouvireis guerras e rumores de guerras. Ou seja, vocês vão ouvir, ó. Vocês ouvirão. Vocês quem? Os discípulos. Aí os pastores dizem que esses vocês aqui somos nós. E os evangélicos acreditam nisso, nessa pilantragem, gente. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Está falando isso para quem? Para os discípulos. Não tenham medo, meus discípulos. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Por quê? Quando Jesus falou isso, ele tinha 32 anos. Ele começou o ministério de 30 a 33, estou botando um redondo aqui, 32 anos. Tudo isso ia acontecer ao longo de 38 anos. Por quê? 32 para 70, 38 anos. Então tudo isso ia acontecer. Guerras, rumores de guerras, furacões, peste, fome, países, reinos, um contra o outro. Tudo isso ia acontecer ao longo de 38 anos, naquela geração. Mas Jesus está dizendo, ainda não é o fim, porque o fim foi no ano 70. Tudo isso, ó, nação se levantar contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Gente, isso sempre existiu, está existindo e sempre vai existir. Mas isso foi um recado, um aviso para os discípulos. Tudo isso será o início das dores. Depois, vocês quem? Os discípulos. O que é que nós temos a ver com isso? Vocês serão presos e entregues para serem maltratados. E vocês serão mortos. Nós seremos mortos. Não existe perseguição da igreja hoje, gente. Não existe perseguição na terra alheia. Essa perseguição foi para a época. Vocês serão presos. Os discípulos foram presos, perseguidos, humilhados, torturados e mortos. Olha Jesus dizendo aqui, vocês serão presos, entregues para serem maltratados, torturados, e vocês, meus discípulos, serão mortos. Todos os odiarão, ou seja, esse os aí significa vocês. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Tradução NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que muitos pastores não leem essa tradução, porque é mais escancarada.
Aqui ele fala, o grande sofrimento, Mateus 24, 15 e 16. E Jesus continuou, vocês verão no lugar santo o grande terror. Onde era o lugar santo dos judeus? O templo de Jerusalém, que foi destruído, começou a ser destruído em abril do ano 70. Uma profecia do profeta Daniel. O que é que nós temos a ver com isso? O lugar santo agora não existe mais, é dentro de mim e de você. Nós somos a Jerusalém que desceu do céu, a morada que Jesus disse que ia preparar. O templo é espiritual e Jesus está dizendo para os discípulos, vocês, meus discípulos, verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Está de brincadeira, né? Se você não compreender essa palavra, meu irmão, tu é um evangélico analfabeto, entre aspas, porque esse analfabetismo aí é de Deus. Descansa, tá certo? Tá só no canal errado. O que é que nós temos a ver com isso? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. A Judéia foi o centro de Jerusalém, onde houve um grande conflito. Então, quem creu no evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, João e Tiago, e também de Paulo, foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. Então, quando eles viram ali em Jerusalém um grande terror, o exército começando a cercar, os que creram, correram para os montes, para a Judéia, para as montanhas. Eles não ficaram na Judéia, eles não ficaram em Jerusalém. Os que estiverem na Judéia, na região da Judéia, fujam para os montes, para as montanhas. O que é que nós temos a ver com isso, gente? Pelo amor de Deus. Esses caras são pilantras espirituais, são canalhas espirituais, e os evangélicos são analfabetos. Assistam a mensagem dessa e continua dizendo, Jesus está voltando. Bem que a Bíblia diz que nos últimos dias só pode ser poder de Deus, não é medo de morrer, né? Tu vai morrer, abençoado. Todos nós iremos passar pela morte. Só que os evangélicos têm tanto medo de morrer que acreditam nessas palhaçadas desses pastores pregam aí. Estou generalizando, não. Eu conheço homens sérios, éticos e idôneos que são vítimas do sistema. Eles acreditam naquilo que pregam. Mateus 24 continua, né? 29, 30, 31. Jesus disse para quem? Para os seus discípulos. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Se isso foi literal, já aconteceu, mas não foi literal. Como é que pode as estrelas caírem do céu? Claro que isso é uma figura de linguagem. Se você dizer para os evangélicos que sua vizinha é uma cobra, ela vai mandar você ligar para o Butantan. Então, o sinal, de novo aí, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra de Israel chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Quando Jesus ressuscitou, aí os anjos disseram, assim como você está vendo ele subir, você vai vê-lo descer. Então tem gente, Júlio, como é? Que da mesma forma que Jesus subiu, eles viram, 500 pessoas viram, está dizendo que eles também, o anjo está dizendo que vão ver ele descer. Não é se referindo à visão não, e sim com poder e glória. Ele subiu com poder e glória e ele desceu com poder e glória, que foi um juízo sobre Jerusalém. No ano 70, Apocalipse 14, 7, o seu juízo chegou, verbo presente da época. Ele veio apenas para Israel. Mateus 15, 24, eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel, e a volta dele foi um juízo sobre Israel no ano 70, Apocalipse 14, 7, o seu juízo chegou, é chegado o seu juízo. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. Tudo isso é figura de linguagem. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo do outro. Olha só o relato do escritor judeu Flávio Joséfo, que viveu de 37 a 103. No seu livro A História dos Hebreus, obra completa 2, parte livro 6, capítulo 31,
31, página 680 a 681. Olha o que é que ele diz, a visão que ele e um outro, eles viram uma visão no céu, justamente na época da grande tribulação do ano 70. Olha o que ele diz, antes de nascer do sol, viram-se no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens armados, a atravessar as nuvens. Olha a visão que Flávio Joséfo teve. E espalharem-se pelas cidades como para cercá-las. Por isso que fala Mateus 24, 30, os sinais nos céus. Flávio Joséfo testemunhou esses sinais. No dia da festa de Pentecostes, os sacrificadores, estando à noite no templo interior para o divino serviço, ouviram um ruído e logo em seguida uma voz que repetiu várias vezes: saiam daqui, saiam daqui. Quem foi que saiu de Jerusalém e foi para os montes? Aqueles que creram. Os que não creram ficaram e foram condenados a passarem pela grande tribulação que foi no ano 70. Flávio Joséfo, então aparecerá no sinal o Filho do Homem. Esses sinais que Flávio Joséfo viu nas nuvens. Um cometa, o sinal que ele viu, um cometa que tinha a forma de uma espada, apareceu sobre Jerusalém durante um ano inteiro. Se alguém acha que Flávio Joséfo havia perdido o juízo ao narrar todos esses feitos sobrenaturais que precedeu a destruição de Jerusalém, veja o que disse Públio Cornélius Tácitus. Ele viveu de 55 e morreu em 120. Ele passou no período da grande tribulação. Um romano, naquele tempo, que não era cristão nem judeu e nem estava interessado em defender lado nenhum. Olha o que ele diz, abre aspas. Haviam acontecido vários prodígios em que esta nação, que é muito suscetível a superstições, mas que, no entanto, odiava todos os rituais religiosos, não considerou legítimo fazer a expiação através de ofertas e sacrifícios. Haviam sido vistos exércitos participando de uma batalha nas nuvens. Olha só a visão que ele teve. O fulminante brilho das armas, o templo iluminado por uma repentina radiação que vinha das nuvens. As portas do local sagrado interior foram subitamente abertas e uma voz em um tom mais que mortal foi ouvida. E essa voz clamava que os deuses estavam indo embora. E nesta hora houve um poderoso movimento como de algo indo embora. Todos esses acontecimentos sobrenaturais, Públio Cornélius Tácitus e Flávio Joséfo, são testemunhas. Eles comprovaram tudo isso. Mateus 24, 34. Não passará esta geração. Ou seja, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Mais claro do que isso, né, meu querido? Lucas 21, 20 e 23. Mas, quando vocês verem meus discípulos, Jerusalém cercada de exército, isso aconteceu em abril do ano 70, mais de 1 milhão de judeus morreram, ou seja, aqueles que não creram foram condenados. Sabei então que é chegada a sua desolação. Então, de novo, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, presente da época. Para que se cumpra o quê? Muitas coisas, para que se cumpra o quê? Todas são quantas? Todas as coisas que estão escritas. Ou seja, no ano 70 se cumpriu toda a Escritura, tornando a Bíblia um livro histórico. Mas ai das graves e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, terra de Israel, e a ira sobre o quê? Este povo. Que povo? De Israel. Atos 2, 8 a 11. Isso aqui é o todo mundo da Bíblia, gente. Como é que cada um de nós o ouvimos falar em nossa própria língua,
Né? Línguas estranhas não é terra de canta, lipa na chulipa, não. Isso aí é picaretagem. Não é nem entre aspas. São picaretas, porque eles sabem que está mentindo, sabem que está enganando. Línguas na nossa própria língua em que fomos nascidos. Nós somos, olha todo mundo aí, Pártia, Média, Elão, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta, outros da Arábia. Como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandezas que Deus tem feito? Como é que Pedro ia falar um idioma dele se o pessoal desses países circunvizinhos aqui não iriam compreender? Por isso que Jesus deu poderes para expulsar demônios, ressuscitar os mortos, curar enfermos e falar línguas e idiomas, línguas estrangeiras, outros idiomas. Hoje não existe mais isso, porque todo esse propósito era para que eles crescem, que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram, e eles fossem salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Olha todo mundo da Bíblia aí. A terra não vai pegar fogo, abençoado. Quando Pedro fala de fogo na terra, está se referindo ao juízo que foi no ano 70. Apocalipse 14, 7. Por que esses canalhas espirituais não pregam isso? Uma geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1,4. Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Já estamos nesse período. Aqui a terra, nesse caso aqui, o Salmo, é a terra planeta. Tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces. E assim ela, a terra, nunca será abalada. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem e seu reino. Se Jesus não voltou, essa turminha aí está viva, João está vivo, Caifás está vivo, Timóteo está vivo. Essa mensagem recente aqui, a mensagem mais recente, é uma mensagem muito boa, viu? Destruindo dois argumentos dos futuristas. A morte de Caifás, que Jesus disse que Caifás estaria vivo até que ele volte. Aí como os futuristas dizem, como é que Jesus voltou no ano 70 se Caifás morreu no ano 40? Só que nesse estudo dessa mensagem aqui, eu mostro que não há provas da morte, da causa morte, nem do ano que Caifás morreu. Não tem. Tem especulações, teses. É impossível alguém afirmar quando Caifás morreu e qual foi a causa morte. Não tem. Aí, para derrubar que Jesus voltou em 70 e que Jesus disse que Caifás veria ele voltar, os futuristas dizem que Caifás morreu no ano 40. Como é que Jesus voltou no ano 70 se Jesus disse que Caifás ia vê-lo voltar? Ora, a pergunta continua a mesma. Vocês pregam que Jesus está voltando. Ora, se Jesus está voltando, cadê Caifás? E aí, futuristas? A pergunta continua a mesma. Jesus não voltou. Oi, cadê Caifás? Porque vocês dizem que Caifás morreu para vocês destruírem o que aconteceu no ano 70. Só que não existe prova que Caifás morreu no ano 40. E hoje eu faço a mesma pergunta. Se Jesus disse que Caifás ia ver ele voltar e vocês dizem que Jesus ainda não voltou, Caifás está vivo. A mesma pergunta. Cadê Caifás? E Apocalipse 1,9, que João diz, estava eu na ilha de Pátmos. Aí os futuristas dizem, estava. Oi, se ele diz estava, é que dizer que João, quando enviou as cartas, foi no ano 95, quando ele estava bem idoso em Éfeso, porque ele usou a expressão no futuro. Estava eu na ilha de Pátmos. Negativo. João, quando fala, ele estava na ilha de Pátmos, ele estava contando um sonho. Então ele teve uma revelação, o espírito foi arrebatado. E ele conta, gente, estava eu na ilha de Patmos, mas ele estava na ilha de Patmos. Seria a mesma coisa de eu contar um sonho que eu tive hoje à noite. E eu digo para vocês,
Meus irmãos, estava eu na minha casa quando eu vi o bem-te-vi na minha frente. Eu estou contando um sonho que eu estava na minha casa esta noite, num sonho, e eu continuo na minha casa. Então essa expressão estava, ele disse estava porque ele estava contando um sonho que ele teve. Ele foi arrebatado em espírito, uma revelação, como se fosse um sonho. Por isso que ele usou a expressão estava. Então nessa mensagem eu boto, fiado só amanhã. Em breve, um breve que nunca chega. É a mesma coisa dessa placa aí, fiado só amanhã. Aí você chega amanhã, e aí? Fiado? Não, só amanhã, só amanhã, só amanhã. Jesus vem quando? Em breve, muito em breve. Hebreus 10:37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Paulo disse há 2000 anos, em breve, em breve, em breve. Por isso que eu digo, né? São canalhas espirituais e analfabetos espirituais, os evangélicos. Apocalipse 22:12, eis que venho em breve. Repito, se João escreveu o livro do Apocalipse para as 7 igrejas, claro que foi para as pessoas, para as 7 igrejas. Por que Jesus se revelaria a eles? João escreve um livro e envia para as 7 igrejas, se todos esses acontecimentos não iriam acontecer para eles. Não faz sentido nenhum. Não precisa nem ser muito inteligente para compreender que tudo foi para as 7 igrejas da Ásia. Está lá Apocalipse 11. Por que Jesus revelaria a João algo para ele enviar para as 7 igrejas, se esses acontecimentos não seriam para as 7 igrejas? Escreve aqui, futurista, pastor. Por quê? Tudo isso aconteceu em nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo o fim dos tempos. Fim de uma nova era, o fim de uma era, o fim de um aion. Não é o fim do planeta Cosmos. Então, presente, nós estamos. Paulo falou para a igreja de Corinto, pois, meus irmãos, estamos. Paulo se defendendo lá no Sinédrio. Mas, quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio, e o dia do juízo, Félix ficou com medo. Por que Félix ficou com medo? Porque ele sabia que estava prestes a acontecer. Que o dia do juízo, Apocalipse 14:7, o seu juízo chegou. Quando Paulo falou para Félix o dia do juízo, Félix teve medo. Que guardes, Timóteo, uma carta de Paulo para Timóteo, guardes, Timóteo, este mandamento, sem mácula e repreensão, até que a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu um recado para Timóteo guardar, guarda este mandamento até a volta de Jesus, Timóteo. Não faz sentido não ter sido para aquela época, gente. Presente, que tu guardes, Timóteo. Cadê Timóteo se Jesus não voltou? Futuristas. Disse-lhe Jesus, tu disseste, Caifás, justamente a mensagem, essa mensagem aqui, destruindo 2 argumentos dos futuristas, a morte de Caifás e Apocalipse 1:9. Cadê Caifás? Apocalipse 1:9. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus como parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento, as aflições, as tribulações. Com paciência, eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Eu fui arrebatado em espírito. Então ele está contando um sonho, ele foi arrebatado. Por isso que ele usou aqui a expressão eu estava. Mas é lógico que ele estava na ilha de Patmos quando ele enviou isso. Você vê que faz sentido. A história não revela quando Caifás morreu, nem a causa morte. Mas quando a gente diz que a volta de Jesus foi no ano 70, logo se encaixa que no ano 70 Caifás estava vivo. Se encaixa, tudo é perfeito na graça, gente. Tudo se encaixa, tudo faz sentido. Mas esses futuristas não têm interesse em pregar isso, porque senão eles quebram
eles vão ter que voltar para a faculdade. Esse futurismo é um balcão de empregos, não é um grande negócio. Pregar que isso aqui está acontecendo, isso aqui é uma fábrica de ganhar dinheiro. Um 9 ao 10. Fui arrebatado do Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro, João, e envio às 7 igrejas que estão na Ásia. Se não fosse algo para elas, por que Jesus se manifestaria, se revelaria a João para enviar para as 7 igrejas? Seria a mesma coisa de eu enviar uma carta para você, dizendo: gente, em São Paulo aí, cuidado, em São Paulo, no ano 5000 vai ter um terremoto. Por que eu faria isso? Se eu fosse um profeta de Deus e fosse mandar uma mensagem para São Paulo que ia acontecer um terremoto no ano 5000. Faz sentido? Não. Se eu fosse um profeta, fosse enviar uma mensagem para vocês, Deus ia mandar falar para algo que está prestes a acontecer. Não precisa nem ser inteligente, né, gente? Muito inteligente, né? Basta acionar tico e teco, somente. As 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É de brincadeira, né, Evangelho? Você não compreender isso, meu querido, minha querida, você está no canal errado. O que é que nós temos a ver com isso? Eram 7 cidades, 7 pastores, 7 anjos, 7 líderes. Tudo para aquela época, tudo ali para as 7 igrejas da Ásia. O Apocalipse é um jornal vencido há 2000 anos, assim como a Bíblia é um livro histórico. Hoje é a Turquia. O que é que nós temos a ver com isso? Aí o canalha espiritual diz que nós estamos no período de Laodiceia. E o analfabeto evangélico acredita nessa mentira. Apocalipse do 1 ao 13. Ó. Neste livro de revelação, né, estão escritas as coisas de que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos, olha a linguagem, aos seus servos, o que precisa acontecer logo. Olha para aí. Essa tradução, eu acho que é a NTLH. Para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer o quê? Acontecer logo, em breve. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem esta palavra, que ouvem as palavras desta mensagem profética, e obedece o que está escrito neste livro, pois está perto o tempo de todas as coisas, de que todas essas coisas acontecerão. Ou seja, todas essas cartas enviadas para as 7 igrejas da Ásia, João está mandando para eles, ó, pois está perto, meus irmãos, das 7 igrejas da Ásia, o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Está perto. Como é que os futuristas levam isso para os dias de hoje? E as pessoas acreditam nisso? Apocalipse, ó, saudação às 7 igrejas. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Muita figura de linguagem. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. 2000 anos depois, os evangélicos dizem que são pecadores. Anulando a cruz, né? Porque João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tirou, foi. Pecado era transgressão de leis. Eu tenho mais de, acho que umas 20 mensagens na playlist aí sobre pecado, como os evangélicos estão sendo enganados. Não confunda pecado com a carne errar. Pecado era transgressão de leis, não existe mais lei. Romanos 10,4. Agora, depois da cruz, os romanos continuaram pecando. Por quê? Continuaram praticando as obras das 613 leis da Torá. E Paulo disse, vocês estão pecando, vocês estão em pecado. Porque estavam, depois da cruz, praticando as obras da lei. Por isso que ele diz, o Deus deste século está cegando o entendimento de vocês. Que era Moisés, cegando o entendimento. 2 Coríntios 4,4, que os pastores dizem, ó,
que é o tal do Satanás, o Deus deste século. Quando Moisés é lido, não somos como Moisés. São canalhas espirituais, entre aspas. 1,7, olha, vem nas nuvens significa juízo. Apocalipse, Isaías 19,1, ele vindo galopando numa nuvem ligeira. Como é que pode isso? Ele num cavalo galopando numa nuvem ligeira, pocotó, 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 Não, trazendo juízo para o Egito, numa nuvem, trazendo juízo para a Babilônia. E o último juízo de Deus, trazendo o juízo para Israel. Apocalipse 1,7, e o juízo foi Apocalipse 14,7. E ele vem com as nuvens, todos os verão, todos os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi representada pelo juízo sobre Israel. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Todo-Poderoso, que é, e que era, e que há de vir. Correndo aqui para não estender muito essa mensagem. Visão de João, eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês. Eu estava na ilha de Páscoa, novamente isso. Agora, ó, o pessoal faz muito medo aí com relação, que eu vi alguns vídeos esses dias, e eu estou sempre colocando essa mensagem, com relação à besta. Apocalipse 13:18, aqui há sabedoria. João diz, aqui há sabedoria. Aquele que tem, veja que aquele que tem, certo? João está enviando essa carta para as 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia, e está dizendo, ó, aquele que tem, não é que terá não, que tem entendimento, calcule o número da besta, pois será, não, pois é, presente, número de homem, seu número é 666. Quem foi a besta do Apocalipse 12? Você bota, se você escrever o nome do imperador Nero César, o nome dele completo, no alfabeto hebraico vai dar a equação, ó, 200 mais 60 mais 100 mais 50 mais 6 mais 200 mais 50, igual a 666. Porque esses homens praticavam a maldade e eles não se identificavam. Júlio, J era um número, U outro número, I outro número, L, I, O outro número. Então quando você somava, João está dizendo, ó, quem tem sabedoria e entendimento, calcule o número da besta, do homem, pois é o número do homem. Seu número do homem é 666. Aí quando você pega o número de Nero de César completo no alfabeto hebraico, a equação dá 666. Até hoje os evangélicos têm medo disso aqui. Cuidado, meu irmão, a besta do Apocalipse. Ok? Essas aqui são mensagens recentes que eu gravei. A farsa dos últimos dias. A farsa dos demônios, uma farsa, uma fraude. Língua portuguesa revela a fraude do sistema religioso, a fraude das pregações evangélicas, a farsa das profecias, a farsa da salvação, fomos enganados, a farsa da ressurreição dos mortos. O pentecostalismo é uma fraude, transformar a alegria do Espírito Santo na época num verdadeiro picadeiro, se jogar a lona vira um circo. No ano 70 DC aconteceu o fim do mundo e o fim de todas as profecias, tornando a Bíblia um livro 100% histórico. Olha o combo aí, ó, do sistema religioso que os evangélicos acreditam. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, dízimo, Apocalipse, afastados e desviados, volta de Jesus, batalha espiritual, línguas estranhas, demônios, curas, milagres. Tudo isso é picaretagem. Tudo isso é mentira desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Para a glória de Deus, ó, estamos afastados e desviados disso. Liberte-se da escravidão da religião. Se você compreender o evangelho da graça de Deus, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. São alçapões, são arapucas, e muitas delas são verdadeiros antros, lugar asqueroso, propenso à corrupção. Tem até no nosso meio, não estou generalizando, tem homens sérios, éticos e idôneos, que são vítimas do sistema, mas a maioria é alçapão, são arapucas, ok? Peço que você acesse a playlist do canal,
Eu tenho mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagem só de diabo. Eu tenho uma nova playlist com o nome A Farsa. Muito bom para a gente compartilhar, gente. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal. Clica no sininho e coloca todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. Já deu um like, já deu um joinha? Daí, abençoado, um like, um joinha. Faz 3 dias que eu estou montando essa mensagem aqui para levar de graça para você. Deixe seu comentário, o comentário edifica muito a fé das outras pessoas e principalmente compartilha com outras pessoas no seu grupo do WhatsApp, de Facebook. Bota aí, rapaz, vê essa mensagem aí. O que foi que vocês acharam dessa mensagem? Eu achei interessante, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Tenta conquistar mais 2 inscritos, cada pessoa que assistir esse vídeo. Tenta conquistar mais 1 ou 2 inscritos no canal, para que esse canal cresça e a quantidade de evangélicos ouçam, assistam a mensagem da graça de Deus. São 70 milhões de evangélicos, gente, sendo enganados por esses camaradas. Eles precisam ouvir uma mensagem da graça, tá certo? Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.